E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje irei ensinar vocês como utilizar o LDR juntamente com o Arduino IS4A. Mas antes de iniciarmos a experiência de hoje, vou mostrar para vocês mais uma camisa da nossa coleção. Dessa vez é a camisa da Turma Olímpica de Robótica lá no Colégio Objetivo. O pessoal que participa de programação em robótica lá no colégio usa essa blusa, né? Então, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai utilizar um sensor LDR, que é um sensor de luminosidade, e vamos fazer com que esse LED acenda e apague de acordo com a luminosidade que esse sensorzinho vai receber. Ou seja, quando for claro ele vai desligar o LED, quando for escuro ele vai acender o LED. E é assim que funciona um poste de iluminação pública. Eu acredito que muitos, inclusive eu quando era criança, já deve ter apontado um laser para o poste, tipo uma caixinha que fica lá no poste, e é exatamente aquela caixinha responsável por saber quando é de dia e quando é de noite. E vamos lá para a nossa prática, e é isso! Bem pessoal, antes de iniciarmos a programação e a montagem, vamos comentar sobre alguns conceitos. O primeiro dele é comparar, os sensores, fazer analogia de sensores com os sentidos humanos. Todos sabemos que o corpo humano é composto de 5 sentidos, que funcionam como sensores, que são a visão, o olfato, paladar, audição e tato. Ou seja, todos eles fazem parte do sistema sensorial e todos eles funcionam como sensor. Ou seja, se eu fosse comparar a visão, podia comparar com um sensor ultrassônico, com um sensor de distância. A audição podia comparar com um sensor de som, ou seja, um alto-falante, um microfone, coisas desse tipo. Ou seja, aqui podemos fazer uma comparação dos 5 sentidos com um robô, ou seja, a visão, e no caso aqui seria os olhos, você pode comparar com um sensor ultrassônico. A mão, ou seja, o tato, seria comparado com um sensor de toque. Tudo isso vai servir como sensores que vai estar informando a um processador, no caso do robô. A gente pode comparar, no nosso caso aqui vai ser uma placa Arduino, no caso do ser humano, o cérebro. Então, mas o que é um sensor? Um sensor nada mais é do que um dispositivo capaz de detectar e captar ações e estímulos externos e responder, ou seja, eles podem transformar grandezas físicas e químicas em grandezas elétricas. É claro, existem algumas exceções. O exemplo é o termômetro, aquele termômetro antigo de mercúrio. Ele não transforma uma grandeza física em uma grandeza elétrica. Porém, no seu corpo tem uma escala na qual você pode interpretar a informação, que nada mais é do que no que vai aumentando a temperatura, o mercúrio vai se expandindo e você pode interpretar esse valor. Existe uma gama de sensores, sensor de distância, sensor de fumaça, de presença, uma infinidade de sensores, não só para Arduino, mas para vários outros microcontroladores. O nosso sensor que vamos trabalhar hoje é um sensor de luz, LDR, um tipo de resistor que depende da luz, ou seja, ele vai estar variando seu valor de resistência conforme for a incidência de luz sobre o mesmo. Esse gráfico aqui ele demonstra como funciona o LDR. Quanto mais luminosidade eu tiver, menor será o meu valor de resistência. Isso quer dizer que quanto mais luz eu coloco sobre esse sensor, ele vai liberar a passagem de algum sinal, no caso a corrente. Quanto menos luminosidade, maior será a resistência. Porém, você pode estar se perguntando, mas como assim? Se quando eu coloco luz, ele deixa passar a corrente, e quando eu tiro a luminosidade, ele bloqueia a corrente. E um poste de iluminação pública, um exemplo, ele funciona ao contrário. Isso a gente vai já comentar. Aqui eu vou ter o componente físico, como ele é no real, a minha simbologia, inclusive ele tem 2 modelos de simbologia, a americana e a europeia, que nada mais é do que a simbologia de um resistor com 2 setinhas apontando para ele, indicando que essa resistência depende de um valor de luminosidade. Ou seja, se eu coloco luminosidade sobre esse componente, ele deixa passar o sinal, no caso aqui do exemplo, uma corrente. Ele também é bastante utilizado em acionamentos de lâmpada, não só de postes de iluminação, mas de residências, quintais, corredores.
ele utiliza um negócio chamado fotocélula, que nada mais é do que esse componentezinho azul, e vocês vão perceber que ele tem uma partezinha transparente, que é exatamente onde vai estar o LDR, para estar captando a luminosidade, se tem luminosidade ou não no ambiente. Para a nossa montagem, pessoal, iremos utilizar os seguintes componentes: dois resistores, um de 330 ohms, um de 1K, ou seja, 1000 ohms, um LDR, um LED de qualquer cor, no caso aqui é o vermelho, mas na prática você vai ver que a gente está utilizando um azul, um Arduino Uno e uma protoboard de 830 furos ou uma pequena mesmo, tanto faz. Então, para nossa montagem é bem simples. Vamos escolher aqui um lugar para encaixar o LDR. Ele aqui. O nosso resistor vai estar ligado no negativo, puxei mais para cá, ou seja, barramentos em azul, tudo que tiver na linha azul é negativo. Vou colocar esse outro resistor de 330 no terminal negativo do LED. Vou usar o GND aqui da placa e vou conectar nessa partezinha aqui. Vamos usar ele. Vou utilizar o 5V. Vou colocar ele mais para cá na linha vermelha. Mais ele aqui. Vou mudar a cor dele, colocar a vermelha. Deixar esse aqui azul mesmo. Aqui eu vou puxar uma ligação para o meu LDR, né? E vou utilizar o pino analógico A0 para receber o sinal do LDR. Vou ajeitar aqui a ligação. Vou colocar a cor dele amarelo e vou usar o pino 13 da placa Arduino, pino digital, para ligar o meu LED. Mudar aqui de cor, colocar verde. Organizar aqui ele. Pronto. O que acontece? No caso do meu resistor aqui, ou desculpe, do meu LDR, ele vai estar funcionando da seguinte forma. Aqui eu recebo os 5 volts, né, da placa Arduino. No momento em que eu tiver com ele escuro, sem luminosidade, ele vai estar informando um valor. No momento que eu coloco a luminosidade, ele vai estar informando outro valor. Lembrando que quando eu coloco luminosidade, ele deixa passar o sinal positivo para o meu pino analógico. Quando eu tiro a luminosidade, ele bloqueia e deixa passar o sinal negativo para o meu pino analógico. E no caso aqui é o meu pino analógico A0. O meu LED está recebendo aqui o pino menor, o seu resistor, que é para limitar a passagem da corrente, ou seja, está recebendo o negativo, ou GND, e no pino maior, que é essa perninha aqui, esse terminal torto, está recebendo o sinal do pino digital 13. E vai funcionar da seguinte maneira: coloquei luminosidade aqui, ele apaga. Tirei a luminosidade, ele acende. Exemplo, está aqui a nossa montagem, né? Então, essa é a nossa montagem da experiência de hoje. Inclusive, eu estou utilizando uma protoboard pequena, fica a seu critério. Você pode utilizar uma pequena ou uma maior, tanto faz. Então, montagem pronta, vamos para a nossa programação. Lembrando, pessoal, que o esquema e o código estará no link, né, na descrição do vídeo, para quem quiser baixar, e vamos lá para a programação. Bem, pessoal, na parte da programação, como você já percebe, né, aqui já a placa já está se comunicando, já foi carregado o fio L. Então vamos para a nossa programação. Mas antes de tudo, a gente precisa entender duas coisas. A gente vai trabalhar com dois tipos de sinal, um digital e um analógico. O digital vai servir para acionar o LED, então ele só fornece dois tipos de valores, 1 ou 0, ligado ou desligado, on ou off. No caso do analógico, ele vai estar recebendo valores que vão variar de 0 a 1023, e esses valores são correspondentes a um valor de tensão, ou seja, de 0 a 5 volts,
Então, para cada valor que vai estar variando entre 0 e 1023, corresponde a um valor de tensão de 0 a 5. Para isso, eu vou precisar armazenar esse valor em alguma coisa. Nesse caso, uma variável. Então, eu vou vir aqui em variáveis, criar uma variável. Recomenda-se que você sempre coloque o nome do componente que você está utilizando. No nosso caso aqui é um LDR. Lembrando que esse nome pode ser maiúsculo ou minúsculo. Então, está aqui a nossa variável e nossos parâmetros. Então, eu irei iniciar o meu programa toda vez que eu clicar na bandeirinha. Vou ter um bloco sempre para ficar se repetindo, né, o que tiver dentro dele. Um bloco se não. E vou fazer da seguinte maneira. Eu vou precisar de um pino digital 13 on e digital 13 off. E também vou precisar da leitura do sensor analógico. E no caso aqui, o nosso sensor analógico é o LDR, que está ligado no pino A0. E vou precisar também de um operador. Por que de um operador? Porque eu preciso comparar se o que o meu sensor está informando é o valor que eu vou atribuir, se é maior ou menor. Então, vou aqui pegar esse operador menor que. E no caso aqui, quem vai estar armazenando esse valor é o LDR. Então, eu venho aqui, ó, e pego esse bloquinho, mude LDR para, em vez de 0, eu vou colocar sensor analógico. No caso aqui, o sensor que está ligado à porta analógica a 0. E vou colocar aqui dentro do bloco sempre, para ele ficar atualizando. Então, todo o valor que o meu pino analógico receber vai ser armazenado na variável LDR. E aí ele vai comparar. Para que eu possa colocar, atribuir um valor aqui, eu tenho que saber qual é o valor de leitura dele. Então, vou clicar aqui na bandeirinha e vou ver aqui, ó, que na minha luminosidade ambiente atual está me fornecendo um valor que está variando entre 35, 40, 45. E se eu colocar alguma coisa que aumenta a luminosidade dele, ele vai estar informando um valor entre 500 e 600. Então, já sei que se esse valor, vou colocar aqui, menor do que 150, é porque está escuro. Então, se está escuro, ele tem que acender o meu LED. Se for maior do que 150, é porque está claro. Então, ele tem que apagar o meu LED. E aqui eu vou dar stop de novo e vou iniciar. Então, nesse momento aqui, a minha luminosidade ambiente está mostrando o valor de 50, 55. Então, para ele está escuro. Se eu pegar aqui e colocar algo claro, ele vai aumentar o valor e aí vai apagar o LED. Então, se eu tiro, acende. Se eu coloco, apaga. Para ficar algo mais legal, eu vou colocar algumas imagens para simular um poste aceso e um poste apagado. Então, para isso, vem aqui Stop. Eu já deixei as imagens salvas na minha área de trabalho, inclusive vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser baixar, né, um link. Então, vem aqui em Trajes, Importar, e aqui eu já tenho o poste 1 que simula uma luz apagada e o poste 2 que simula uma luz acesa. Eu vou excluir aqui o Arduino. E também vou mudar a parte do palco. Eu vou querer que quando tiver a luz apagada, o palco fique branco. E quando a luz estiver acesa, o palco fique escuro. Então, fundo de tela, copiar e vou editar esse aqui. Vou pegar o baldinho de tinta, selecionar a cor preta e dar OK. Aqui mesmo no palco, pessoal, então eu venho aqui em comandos e vou pegar quando clicado, né, na bandeirinha, exatamente para que ele funcione simultâneo com o programa da minha figura, né, ou seja, dos meus postes. Então venho aqui e vou pegar o se não. E vou também pegar um operador e vou colocar aqui. Eu vou botar em variável LDR. Se for menor do que 150, é porque está escuro. Então, se está escuro, o poste vai acender. Então, eu venho aqui em aparência, mude o fundo da tela. Vou botar aqui também, então, e vou olhar. Fundo da tela branca é a tela 1, fundo da tela preta é a tela 2. Então, se tiver escuro, vai acender fundo de tela 2. Se tiver claro, fundo de tela 1. Então, toda vez que eu aproximar, ele vai
Agora voltar lá, né, para poder mudar. Agora vemos aqui em Arduino, né, que no caso é a nossa figura do poste, que é o nosso traje. Então vamos, se for menor do que 150 é porque está aceso. Então eu venho aqui em aparência e vou mudar o meu traje. Lembrando que traje 1, poste apagado, traje 2, poste aceso. Então venho aqui e agora dou stop novamente e vou clicar na bandeirinha. Então se eu aproximar, toda vez que eu aproximar a luz, o que vai acontecer? Expandir aqui. Então aproximei, apagou, tirei, acendeu. Bem pessoal, é assim que funciona um poste de iluminação pública. É claro que lá dentro do sistema dele ele vai ter um relé, vai ter alguma coisa que faça um chaveamento, né, da tensão de 220, e é uma coisa bem parecida com essa. É claro que lá não tem uma placa Arduino, tem outro sistemas eletrônico, mas que também você pode fazer isso com uma placa Arduino. E espero que goste do vídeo, não esqueça de dar o joinha e até a próxima.